Vamos começar a nossa resenha sobre spread de leilão. Seguinte, primeiramente, tá? Quando o mercado está prestes a iniciar, quando o mercado está prestes a começar, nós temos o leilão, beleza? Legal, Alisson, isso eu já sabia. Então, nos mercados futuros, os leilões ficam em 5 minutos até eles se formarem. O leilão, galera, ele nos dá diversos sinais, né? Esse é o primeiro ponto. Quais sinais ele nos dá, Alisson? Ele às vezes nos dá sinal se o mercado está abrindo muito estressado, se o mercado está abrindo muito calmo, se o mercado está abrindo muito otimista. No caso do dólar, turma, quando a gente fala que o dólar está para cima, caralho, o fechamento do dólar foi a 26, está abrindo no 70, né? Está abrindo, sei lá, 50 pontos para cima, nos chama atenção, a gente fala, caralho, o mercado está bem estressado, já está abrindo com baita gap de alta. Quando o mercado ele abre para baixo, muito para baixo, né, pô, o dólar fechou no 26, está abrindo abaixo do 4 bola a bola, né, ou sei lá, 20, 30 pontos para baixo, a gente já tem o seguinte raciocínio, caramba, o mercado abriu com um gap muito interessante, né, de baixa tal, então o mercado está animado, o mercado está otimista, beleza? E quando o mercado abre perto do 0 a 0, a gente já tem aquela sensação de tipo, puta, mano, o mercado ainda não tem um lado claro, tá? O mercado já tem um lado... o mercado ainda não tem um lado bem definido. Beleza? Legal. E aí o que acontece, galera? Muitas vezes o mercado, quando ele abre, principalmente no início da manhã, ele tem spreads. Né? Ele tem spreads e muitas vezes ele tem spreads altos. Tá? E aí, vamos lá. Para quem não sabe, obviamente, o que é um spread, né, Alessandro? Do que você está falando? Né? Spread, galera, é a diferença, né, entre o preço de compra e o preço de venda. Então, por exemplo, galera, geralmente, quando o mercado ele está líquido, ele está com volume, o spread do dólar ele tem meio ponto de diferença. Correto ou não? Então, quando vocês olham aqui, ó, por exemplo, ó, comprador a 38,5, vendedor a 39. Então, você tem aqui spread de meio ponto. Beleza ou não? Isso é o normal. Né? Muitas vezes, quando o mercado abre, quando ele abre com um baixo volume, turma, os spreads entre o comprador e o vendedor, eles ficam grandes. Tá? Por quê? Porque na abertura muitas vezes ninguém sabe o que vai acontecer e nem todo mundo quer se posicionar logo quando o mercado abriu, entendeu? Então às vezes, por exemplo, hoje a abertura do dólar foi aonde, galera? Onde foi a abertura do dólar hoje? Foi lá no... Oi, caralho. Foi lá no 16. Ih, fiz merda aqui. Foi lá no 16, né? Então quando a gente pega aqui, ó, deixa eu abrir aqui o volume at price. A gente sabe que o mercado de dólar hoje abriu aqui, né? Ele abriu no 16, beleza? Muitas vezes, galera, o spread, depois que o mercado abre, né, fica 15 comprador, 17 vendedor, 18 vendedor, às vezes fica um spread de 2 pontos, de 3 pontos. Nós temos duas coisas aqui, muitas vezes oportunidades para nos posicionarmos, tentando pegar os extremos destas movimentações. Eu já vou falar mais, calma, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque, por exemplo, se eu abro uma compra a 18, o mercado acabou de abrir a 16, eu abro uma compra a 18, na sequência, galera, como o mercado não tem book e o spread está altíssimo, há uma grande possibilidade de baterem a 14, 12, 10 de uma forma rápida, e aí eu fico pendurado na abertura, o que não é bom, né? Tomo um stop longo por querer pegar uma operação muito próxima de onde o spread está acontecendo. Então o que eu quero que vocês saibam, e eu bato muito isso na tecla de vocês nos meus treinamentos, tanto no treinamento de imersão como no treinamento intensivo, tá, galera? Eu bato muito nessa tecla. Quando o mercado abre, o que a gente faz, Alessandro? Nada. A gente não faz nada quando o mercado abre. A gente espera os preços trabalharem, porque a probabilidade dele andar, igual hoje ele andou, né? Abriu a 16, bateram 10 pontos, depois tomaram 20. Né? Então, a probabilidade de eu, de repente, entrar de uma forma afoita, quando o mercado acaba de abrir,
perto do spread, onde está acontecendo o spread, é muito loteria, turma. Então, o que nós costumamos fazer? Vocês sabem disso, vocês que me acompanham há um tempo sabem disso. Eu sempre procuro pegar os extremos na ponta contrária da movimentação. Então, às vezes, abre com spread aqui, abriu a 16, 15 comprador, 18 vendedor, bater até o 10. Começa a entrar um pouco de compra, eu tento uma compra também antes de sair vendendo. Ah, mas a tendência é de baixo, o mercado está pesado, sim, mas ele acabou de abrir. E geralmente quando ele começa, são poucos negócios que são realizados. Então a possibilidade que existe do mercado ser movimentado muito rápido para cima ou para baixo é muito grande. Vocês conseguem entender? Então essa parte do spread, galera, ela acontece. Nós estamos falando sobre o spread no leilão de abertura, só que nós podemos falar de que durante o pregão acontece também os spreads. Quando o mercado começa a perder liquidez, quando começa a perder volume, às vezes os spreads começam a abrir. E quando isso acontece, galera, eu costumo falar assim, ó, galera, atenção, o spread está grande, o mercado está ruim. O mercado está ruim. Por que o mercado está ruim? Porque se o mercado está deixando os preços ficarem com spread de 1 ponto, 2 pontos no dólar, isso quer dizer que não temos players querendo cobrir estas arestas. E não temos players e nem temos algoritmos tentando fechar esses spreads, o que geralmente acontece, tá, galera? Quando os preços descolam, por exemplo, quando eu tenho uma distorção de preço e acontece um spread entre o dólar cheio e o mini, quem corrige muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, quem corrige os preços são os robôs, né? São os algoritmos. Então, isso nos chama bastante atenção, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesses buracos, para não cair nesses vazios. Beleza? Então esse é o primeiro ponto de precaução que eu estou falando para vocês que existe. Existe na abertura do mercado, existe durante, por exemplo agora, 36,5 comprador, 37,5 vendedor. Galera, isso é um spread ruim e o mercado para, né? Para pensar. O que você faz aí, galera? Você compra, você vende, o que você faz aí? Se nós que operamos tape reading, nós que operamos fluxo, nós dependemos muito das fortes movimentações dos players. Então é muito ruim quando você se posiciona, o spread abre e fica por muito tempo, por muitos minutos sem sair negócio. Porque aí, galera, mais uma vez, vira loteria. Né? Fica muito difícil da gente saber o que vai acontecer. Quer dizer, já é difícil a gente saber o que vai acontecer com o mercado normal. Com o mercado spreadado, que a gente fala, é muito mais complexo. Beleza? Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês, aproveitando o gancho dos spreads, tá? Que é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o dólar mini, tá? Temos o dólar mini aqui nesse exato momento, beleza? O book do mini. Legal, legal, maravilha, show de bola. Muitas vezes, senhoras e senhores, a gente tem um descolamento de preço entre o dólar cheio e o dólar mini. Tá? Muitas vezes a gente tem um descolamento. Tá? Por exemplo, olha só agora. Agora eles estão andando juntinhos, né? 7,5 comprador, 8,5 vendedor ao mini. 7,5 comprador, 8 vendedor. Eles estão andando de certa forma colados. Geralmente é assim que eles andam. Geralmente é assim que eles se comportam. Mas muitas vezes o dólar cheio está trabalhando a 38, acontece alguma coisa que no mini vem, sei lá, por exemplo, para o 35, né? Para o 36. E aí a gente tem um spread diferente no mercado de mini. E a gente consegue perceber que desta vez eu não tenho spread somente no dólar cheio ou no mini. Eu tenho um spread entre o preço do cheio e o preço do mini. Aí me dá a possibilidade, muitas vezes, de nós fazermos a arbitragem. Então, quando você tem um descolamento de preço, galera, entre o cheio e o mini, na abertura, muitas vezes acontece, o que nós podemos tentar fazer? Quando eu falo que nós podemos, não quer dizer que nós devamos, tá? Então, cuidado. Então, tem coisas que a gente pode, mas não deve, né? Tem coisas que a gente pode, não deve, mas quer. Tem coisas que a gente quer, não pode, mas deve. Certo ou não? Confundiu tudo, né? Com certeza. Então, assim, o que nós podemos fazer, galera, é o seguinte.
tentar pegar a correção dessas movimentações de preço que vão acontecer. Então, geralmente, galera, o que acontece quando, se acontece um exemplo, igual eu comentei com vocês, do mini estar saindo a 35, né, 34, 35 e o cheio estar saindo a 38, a probabilidade do dólar do mini acompanhar o cheio é grande. Então o que nós podemos fazer, e às vezes nós fazemos, é nos posicionamos no mini, beleza? Compro o mini a 35, acreditando ou esperando que ele corrija o 38. Então eu pego esse descolamento de preço e faço uma operação para tentar acompanhar essa possível correção. Isso, galera, quem está começando, quem está pequenininho, opera de 1 do mini, 2 do mini, ainda está no início, é isso que vocês vão fazer, ou podem tentar fazer, né? Não é que vão. Mas, já quem opera há um tempo maior, opera de uma forma mais alavancada, as pessoas conseguem fazer operações arbitragem vendendo 25 contratos de... comprando, por exemplo, no caso, 25 contratos de mini, certo? E vendendo 5 contratos do cheio, porque 25 do mini equivale a 5 contratos do cheio, certo ou não? Então muitas vezes, quando acontece esse descolamento, o que essas pessoas fazem, né? Esses arbitradores de plantão, eles compram 25 lotes de mini a 35 e vendem 5 do cheio a 38, né? Pegando aí o que daria 5 pontos de 3, pegando uma operação aí que dá R$ 750. Isso contando no bom cenário, porque essa porra pode fugir também. E aí tem que ter agilidade para vazar. Galera, tranquilo até aqui ou não? Pessoal, estamos falando sobre spreads. Óbvio que o início, a ideia inicial é para falar sobre spreads em cima de leilão. Beleza, tranquilo. Só que spreads não tem somente no leilão de abertura. Os spreads existem no mercado, no leilão, durante pregão, principalmente em mercados como hoje, feriado nos Estados Unidos, liquidez ruim. Tranquilo ou não? Beleza, então vamos às dúvidas aí de vocês, por gentileza. Vamos lá. 2 minutos de dúvida. Tô brincando. Perguntem o que vocês quiserem. Vamos aproveitar. Vamos ver se eu deixei alguma lacuna vazia no coração de vocês. Eu fiz uma pergunta mais acima aí, mestre. Você pode repetir, Felipão, ou tá com preguiça? Ronaldo, spread no coração. Beleza. Arbitragem entre contratos também pode ser feito? Arbitragem entre contratos, mestre? Sim. Na verdade, entre contratos... Melhora a tua pergunta, Felipão. Melhora a tua pergunta, para eu tentar te ajudar. Arbitragem entre contratos pode ser feitos? Perfeito, sim, sim. Perto de rolagem, né? Você comprar um vencimento e vender o outro, né? Alisson, comprei o dólar, o que nós estamos negociando agora é dólar junho, né? Comprei o junho e vendi o julho, né? Dá para fazer esse tipo de arbitragem? Dá, mas ela é muito mais complicada a zerada, tá, Felipão? E o risco ele é muito maior, porque se uma perna ficar muito descasada, pode acontecer, principalmente perto do vencimento, que um vencimento ande muito e o outro morra. Então, por exemplo, eu vou comprar o dólar M, que está vencendo, e vou vender o dólar julho, né, que é o que vai começar a vigorar. Beleza, pode ser que o dólar julho comece a subir muito, e aí pode ser que o dólar M, né, o junho, pare de oscilar, ou não acompanhe tanta movimentação. Aí você tem que tomar muito cuidado, cara, porque aí a ronca pode ser grande. E aí, óbvio que já é tema para outro assunto, que eu te digo assim, pô, Alisson, então como que eu consigo me proteger de uma forma mais clara? Operando no book da rolagem. Mas isso nós vamos falar mais pro final da semana também. Será outro tema nosso, tá? Sobre a rolagem, o book da rolagem, tá? Aí fica mais seguro você fazer esse tipo de operação. Beleza? Marcelo Horta, por que você não opera o WDOM, cara, ao invés de operar o DOM, já que você usa o cross order? Não, na verdade é o que eu faço. Caralho, de novo eu fiz bosta. Na verdade, é o que eu faço.
Na verdade é o que eu faço, Marcelão. Você está falando, por que você não opera o WDO? Por que você não opera o Mini? Eu opero o Mini, mano. Aqui, ó. O cross order é exatamente para isso, Marcelão. É exatamente para que você consiga ter a leitura do cheio e toda vez que você mande uma ordem, ó, vou mandar uma ordem de venda, tá? Ele execute no mini. Muitas vezes, Marcelão, você pode confundir, porque quando eu opero, às vezes eu coloco uns 5 contratos, né? Então, às vezes eu falo, galera, vamos comprar 33, aí você olha 5. Então, você tem a sensibilidade ou a sensação de que eu estou apregoando do cheio, e não, estou operando do mini, são 5 mini, tá? 3 mini, 2 mini, 1 mini, tá bom? Então, é o que a gente faz. A gente usa o cross order exatamente para ganhar tempo de tela e executar nos mini contratos. Tranquilo, Marcelão? Show de bola. L, vamos ver. Dúvidas, turma? Vambora. L Tadashi. Está escrevendo? Dúvidas, galera. L Tadashi diz, no início eu pensei que você operava do cheio também. Na verdade é mania, tá? É mania. Mas tudo que eu executo aqui é mini, turma. Tudo. Tudo que eu executo aqui é do mini. Tá? 2 do mini. Na verdade, cross order, repetindo mais uma vez, ele serve para isso. Tá? Deixa eu tirar esse book aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que não tenha ficado claro? E lembrando vocês mais uma vez, hein? Daqui pra frente a gente vai deixar de uma forma organizada, vai deixar um cronograma certinho dos temas, as pautas que nós falaremos aí durante o dia, durante a semana, o horário, quem vai falar, para que fique muito mais claro para vocês. E a gente vai gravar, né? Vai gravar, enfim, vai subir para uma área que somente vocês vão ter acesso. Puta, deixa eu lembrar, deixa eu estudar novamente aquilo lá. Assim a gente vai criando material desde o início do nosso Blackboard até um dia ele se acabar. Fala, Marcelão, mas pode haver, mas se pode ocorrer um descolamento, um spread, sim, pode ocorrer. Não seria melhor colocar o WDOM no Superdom, ao invés de operar o mini pela tela do cheio? Então, Marcelão, na verdade, você pode fazer isso, tá? Ó, eu entendi o que você quis dizer. Você está falando assim, pô, olha só, deixa eu duplicar a janela aqui. Então o que você está falando aqui é o seguinte, fala, Alisson, mas assim, às vezes, ó, deixa eu colocar o mini aqui, tá? WDOM. Então você fala assim, às vezes tem descolamento de preço, mano, entre o cheio e o mini, tá? Então, Alisson, ó, às vezes está saindo no mini tá saindo a 5, no cheio tá saindo a 4,5, mas isso, Marcelão, não é muito comum, tá, Marcelão? Às vezes acontece, né? Hoje foi um exemplo clássico. Um momento nós tomamos um stop ali, se eu não me engano, a 23,5, só saiu no mini, não saiu no cheio, mas isso não é muito comum. O spread que às vezes eles ficam de diferencial é meio ponto, não é significativo, Marcelão, a ponto de eu ter outra janela olhando o cheio, olhando o DOM do mini, olhando times in trades do cheio, olhando times in trades do mini. Isso vai me tomar muito tempo, cara. Então eu prefiro optar pelo mais simples e pelo mais efetivo, que é acompanhar o book do cheio e quando eu lançar uma ordem, ele lançar no mini. Muitas vezes, Marcelão, você vai tentar vender no cheio a 5, quando você vender, você vai vender a 4,5. Você vai vender a 4, você vai, caralho, tentei vender a 5, mas por quê? Porque pulou a ordem no mini ou está com um pequeno spread no mini. Isso, sinceramente, Marcelão, ou às vezes você vai vender melhor, tá? Às vezes vai ter robozinho arbitrando, você foi vender a 5, você vai vender a 6. Claro que geralmente é o contrário, né? Mas eu acho que nos toma tempo demais, cara. Isso não vai fazer diferença no nosso operacional, tá? Se eles direto, o tempo inteiro, estivessem com spreads largos entre um e outro, puta, aí eu ia falar assim, puta, Marcelão, a gente tem que estar colado também com o book do mini, porque, mano, isso aqui pode nos proteger de possíveis
spreads, né? Só que isso aqui não é algo rotineiro, né? Que o tempo inteiro tem spread de 3 pontos no mini, puta merda, tentei vender o dólar a 38, vendi a 35, né? Não, isso não acontece, quer dizer, isso acontece, mas é raro, tá bom? Rafael Leão disse para comentar sobre rolagem, nós vamos comentar sobre rolagem, fica tranquilo. Até porque nós temos rolagem essa semana, certo, pessoal? Esta semana nós temos aí a rolagem. 31, sexta-feira, vai ser animada a sexta, hein? Perfeito, Marcelão. Eu vou repetir novamente, até ficar claro para tu, tá bom? Então o Marcelão está falando, Alisson, legal, eu entendi tudo. Só não entendi por que deixar o DOL-M e não o WDOM. Perfeito. Porque assim, Marcelão, o DOM, né? O DOM ou o book do cheio, né? Ele mostra para mim, mostra para nós, né? O que está acontecendo entre as grandes instituições, entre os grandes players. Então assim, cara, quem é que distorce o preço ou para cima ou para baixo, que nós temos que tentar rastrear ou tentar surfar as movimentações com eles ou entender onde eles estão defendendo o preço, são os caras grandes, são os caras que operam do cheio, são as grandes instituições, são os grandes bancos, e eles, Marcelão, eles estão exatamente aqui, cara, no Superdom do DOL M19, eles estão no DOL M19 no book de intenções, eles estão no DOL M19 aqui no Times in Trades, eles não estão no WDO. Alisson, mas instituições grandes não operam mini também? Sim, operam, tem aumentado bastante o quanto que eles operam mini, tá? Então, é por isso que a gente olha isso, tá? Por isso que a gente acompanha o cheio, beleza? A gente acompanha o cheio e executa no mini. Ficou claro, Marcelão, ou ainda não? Por que a gente olha? Diz aí, escreve aí. Ou se quiser também apertar o microfone e falar, fica à vontade também. Ficou claro, Marcelão? Só por isso. Por que você olha então? Por que você não olha o book do mini, mano? Se a gente colocar aqui, ó, WDO M19, a gente fica louco. Se a gente colocar esse book aqui, o Marcelão, então por que você não olha então o que tá saindo no mini? A gente vai ficar maluco, cara. É que agora o mercado ele tá parado, mas a nossa leitura mais clara tem que ser em cima. Tem que ser em cima do cheio, tá? A sensibilidade que nós temos, que nos traz isso, é muito maior, tá? Quando a gente acompanha o mercado de dólar. Caramba, mano. Fala, Marcelão, eu estava operando no cheio, stop caro demais. Então, na verdade, Marcelão, operar no cheio assim é uma questão mais de expertise, experiência e quanto que você está disposto a se expor no mercado. Ele é muito mais caro, né? Ele é muito mais caro, sem sombra de dúvida. Então assim, a gente precisa começar, né, do 0, do 1, do 2, do 3, né, dando os nossos passos, as nossas cavalgadas aí, de uma forma crescente, né, não ao contrário. Por isso que você comentou uma hora que o teu loss... entendi, é verdade, cara. O teu loss estava maior que... Você comentou mesmo, cara. Cuidado, Marcelão. Cuidado, mano. Vamos pro mini, vamos entender os movimentos para depois a gente se expor mais. Fala, Jerônimo. Para quem opera um pouco maior, 25 a 100 contratos. 25 a 100 contratos de quanto? De mini. 25 contratos de mini. Tá, você está falando de 20 contratos do cheio. Não seria mais interessante operar o cheio ao invés do mini? Depende da estratégia, Jerônimo. Depende da estratégia, cara. Você consegue operar dos dois. Ambos têm liquidez. Tá? Ambos ativos têm liquidez. E muitas vezes o mini tem bem mais saída do que o cheio. Então, isso de compensa, não compensa mais operar do cheio? Não compensa mais operar do mini? Depende da operação. Por exemplo, se é para o cara pegar rompimento, uma operação de rompimento, vamos vender 20 contratos para tentar pegar um rompimento, é melhor ser do cheio. Porque o mini tem muita arbitragem, tem muito robô e às vezes você vai tentar zerar parcial rápida com meio ponto, um ponto não vai sair, e no cheio, às vezes, ele anda mais. Tá?
Beleza, galera? Matamos aí a nossa resenha de hoje do spreads. Exato. Jerônimo? Exato. A impressão que eu tenho é que o book do mini e a filha é muito maior. Na verdade, a quantidade de contratos são maiores, né? As ordens apregoadas, perfeito, são maiores sim. Por isso que eu acabei de falar. Né? Dependendo da estratégia, sim. Quando você, por exemplo, quer pegar um rompimento, né? É melhor você operar do cheio do que você operar do mini. Para quem opera grande, né, galera? Só um adendo aí, né? Que Jerônimo está comentando e deu um exemplo sobre quem opera 25 contratos, 100 contratos do mini. Que dariam aí 20 contratos do cheio. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e até mais.